Olá, meus amigos, que Deus faça de cada um de vocês uma fonte para jorrar o Espírito dele por onde quer que você for, onde quer que você estiver, onde quer que você vá estar, que a glória de Deus se manifesta através da sua vida. E assim, pouco a pouco e devagar, a gente vai levando o Deus vivo de Abraão, de Isaac, de Israel, àqueles que vivem, coitados, sob o jugo da idolatria. Mas eu queria falar hoje sobre a voz do Senhor. A Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor é cheia de majestade. Olha só, a voz do Senhor é poderosa e ela é cheia de majestade. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? É claro que hoje em dia, se você pega a Bíblia, que não tinha antigamente, e você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Só que, na prática do dia a dia, diante das lutas, das aflições, dos desafios que nós encontramos, como é que nós podemos, pessoalmente, individualmente, ouvir a voz de Deus? Porque Ele ouve a nossa voz. Mas nós não queremos ter somente esse monólogo, nós falando com Ele. Nós queremos ouvir a sua voz, porque a voz dele é poderosa. Se você ouvir a voz de Deus, Ele não precisa falar um verso. Uma palavra apenas, você vai entender como se estivesse lendo um livro. Você vai entender tudo o que Ele quer para a sua vida. Mas como ouvir essa voz na prática? Eu queria ouvir a voz de Deus, ô bispo. Ah, como eu gostaria de ouvir a voz de Deus pessoalmente. Pois bem, minha amiga e meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa, na prática. Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que me desligar das vozes desse mundo. Eu tenho que me desligar das notícias, da televisão. Eu tenho que me desligar da internet. Eu tenho que me desligar do ambiente que eu estou vivendo. Mesmo que eu esteja num ambiente familiar, cristão, todos são cheios de paz, da presença de Deus, ainda assim, não é suficiente. Eu tenho que ficar sozinho com Ele. Eu tenho que procurar ficar pensando o que Ele quer falar comigo, o que Ele quer de mim, o que Ele quer que eu faça, porque eu não posso fazer a vontade dEle se eu não conheço essa vontade. E Ele quer que eu faça a vontade dEle. Então eu tenho que procurar um lugar onde eu possa estar a sós com Ele. Por isso que Jesus disse, quando orardes, entra no seu quarto, no seu aposento, fecha a porta, quer dizer, se isole do mundo. Ô bispo, mas isso é quase impossível. Como é que eu posso procurar um lugar que eu possa me isolar? Minha amiga, meu amigo, mais impossível seria você ouvir a voz de Deus. Mas Ele abre um espaço para que você possa ouvir a voz dEle. Então você tem que sacrificar, você tem que fazer alguma coisa. Como você vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer, nem me interessa. Eu só sei dizer que você tem que se isolar. Quem quer ouvir a voz de Deus tem que se isolar, tem que ficar sós com Ele. Não tem que ouvir a voz do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, de ninguém. Ninguém. É você e Deus. Aí sim, você vai ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, apesar de ser poderosa e cheia de majestade, mas com o profeta Elias, lá no Monte Sinai, foi uma voz mansa e meiga, suave, que falou com ele. Depois dos trovões, das tempestades, do vento impetuoso, do terremoto, aí veio a voz de Deus mansa e suave. É assim, minha amiga. Então, você tem que se isolar. Aí você se isola.
Você fica sozinho. Você não ouve nada. Ele não fala com você. Aí você, ele não falou comigo. Você vai desistir? Você vai, não vou mais esperar, não. Vou cuidar dos meus afazeres. Aí que está errado. Você está errada. Sabe por quê? Porque você tem que buscá-lo. E buscar a Deus não é você ficar falando. Buscar a Deus é você concentrar os seus pensamentos nos pensamentos dele, na palavra dele. Por exemplo, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente tem que colocar todo o coração, toda a alma, todo o espírito, todo o ser, todo o nosso corpo, tudo que nós somos. A nossa mente tem que estar focada naquilo que ele falou. Então, eu penso assim, poxa, o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis. Então, meu Deus, eu estou aqui, esperando que o Senhor venha falar comigo. Aí não acontece nada. Não faz mal. Espera mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Insiste. Persevere. Demonstre a sua fé. Porque isso se chama fé perseverante. Não desanime com aquele silêncio. Porque é no silêncio que Deus fala com a gente. Você sabia disso? Quando menos você esperar, vem uma palavra na sua mente. E que palavra! Quando ele fala, minha amiga, meu amigo, quando ele fala, você se torna um gigante. Você se torna como um gigante. Você tem uma força, um poder capaz de ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer barreira. Todas as dificuldades, todos os problemas são insignificantes, são fichinhas diante daquela voz que falou com você. É uma coisa pessoal, individual. E aí você enche de gozo. O seu espírito se enche de paz. E a sua alma de gozo, porque você ouviu a voz do Altíssimo. Mas, bispo, isso não é fácil. Não me venha com facilidade. Se você busca facilidade para ter comunhão com Deus, você nunca vai ter comunhão com Ele. Nunca. Se você busca facilidade, esqueça. Porque o caminho fácil é o caminho das águas. Caminho fácil não se conquista nada. O que se conquista, quando se conquista através do sacrifício, da luta, do empenho. Então, para ouvir a voz de Deus, você tem que se empenhar, você tem que buscar um lugar. Se você não tem, ache, procure, faça a sua parte, se esmere. Muita gente quer receber o Espírito Santo, mas vive uma vida dissoluta, uma vida vulgar. E depois chega na igreja com a maior cara de pau, Senhor, vem o Espírito Santo. Não dá. Quando você vai se casar, quando a gente vai se casar, a gente se prepara, se arruma, toma banho, bota a melhor roupa e tal, e fica só pensando na hora do casamento. Não é assim? Pois bem, é isso mesmo. Você tem que investir a sua vida, a sua mente, os seus pensamentos, para ouvir a voz de Deus. E uma vez ele falando com você, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais, jamais você será a mesma criatura. Tudo muda dentro de você. E porque muda dentro de você, também vai mudar no seu exterior. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.